A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao EBD Fiel. Amém. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para mergulhar na palavra de Deus. E hoje a nossa conversa é sobre um tema fundamental na vida de qualquer cristão. Vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Um tema realmente indispensável. E o texto áureo da lição, lá em Hebreus 4, versículo 16, já nos dá o tom. Exato. Ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que convite maravilhoso, né? Maravilhoso. E a verdade aplicada da lição reforça isso. A nossa perseverança depende de uma vida de oração. Uma oração que caminha junto com a palavra e com a ajuda do Espírito Santo. E antes de começarmos, queremos fazer um convite pastoral a todos que nos ouvem. Se você tem sido abençoado por este trabalho, nos acompanhe nas redes sociais. Isso mesmo, estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube. É só procurar por EBD Fiel. O nosso objetivo é um só: fortalecer a escola bíblica dominical, que é um pilar da nossa fé, e ajudar a espalhar a palavra de Deus. Então compartilhe, comente, ajude essa semente a alcançar mais corações. Amém. Dito isso, vamos ao nosso primeiro tópico. Vamos lá. O primeiro tópico se chama a relevância da oração. E ele já começa com aquele versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz para orar sem cessar. Sim, é um chamado que, à primeira vista, pode parecer impossível, né? Como assim? Orar o tempo todo? Exato. Mas a lição explica que não se trata de uma recitação de palavras sem parar, mas de manter um estado de comunhão constante com Deus. É um estilo de vida, uma mentalidade, e os benefícios disso são enormes, sabe? Aprofunda o nosso relacionamento com o Pai, fortalece a nossa fé. E é citado também como uma arma poderosa para vencer as tentações. Isso é muito forte. Muito. E o mais interessante é que a oração é algo que se aprende. A lição nos lembra daquela passagem em Lucas, capítulo 11, quando os discípulos veem Jesus orando e pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viram algo diferente no jeito que Jesus se conectava com o Pai. Exatamente. E a primeira lição de Jesus é transformadora. Ele diz para começar chamando Deus de Pai. Isso muda tudo. Tira Deus de um lugar distante, inalcançável, e o traz por uma relação de intimidade, de família. A lição até cita uma reflexão do bispo Manuel Ferreira sobre isso. Ele diz que a oração é relacionamento. Não é uma prática de vãs repetições, como Jesus alertou. A eficácia não está na quantidade de palavras. E isso nos leva diretamente ao Pai Nosso, que é a oração modelo ensinada por Jesus. Ele mesmo tinha uma vida de oração constante, né? Sempre se retirava para buscar o Pai. Sim, a oração era o combustível do ministério dele. E o Pai Nosso não é um mantra para ser repetido sem pensar, mas assim, num roteiro, um modelo. A lição traz uma análise da estrutura dessa oração feita pelo bispo Abner Ferreira, que é fantástica. Ele divide em partes, né? Isso, começa com a adoração, santificado seja o teu nome, reconhecer quem Deus é. Depois, a soberania, seja feita a tua vontade. É um ato de submissão. Aí vem a dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós dependemos dele para tudo. E um ponto crucial, o perdão condicional. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Nossa relação vertical com Deus está ligada à nossa relação horizontal com as pessoas. Exatamente. E termina com o pedido de livramento e a exaltação. É uma oração completa, um verdadeiro guia. E dentro desses ensinamentos tem um que é muito profundo: orar em secreto. Ah, sim. Mateus capítulo 6. Jesus contrasta a oração íntima com a oração dos hipócritas, que era uma performance. Eles queriam ser vistos, aplaudidos pelos homens. Mas Jesus ensina a entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai que vem em secreto. É um teste de motivação, sabe? A quem você quer agradar. Deus não precisa de exibicionismo, Ele conhece o coração. Faz todo sentido. E como podemos aplicar isso na nossa vida?
Bom, pessoalmente, é o desafio de ter esse momento diário, secreto, focado só no relacionamento com Deus. Na família, podemos usar o Pai Nosso como um guia para orarmos juntos, ensinando esses princípios aos filhos: adoração, dependência, perdão. E na igreja, a aplicação é buscar uma oração coletiva, que seja genuína, fervorosa, e não uma performance para impressionar os outros. Amém. Isso fecha muito bem o primeiro tópico, o que nos leva ao segundo: a convicção na eficácia da oração. Esse ponto é vital, porque não adianta orar se não cremos que Deus ouve e responde. A lição começa citando a promessa de Jesus em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É uma promessa poderosa. Poderosíssima. E a lição reforça que Deus recompensa os que o buscam de coração, como diz Hebreus 11:6. Ele se agrada da nossa fé. Mas sempre lembrando que o pedido deve estar alinhado à vontade dele, que é perfeita. Não é uma fórmula mágica para conseguir o que queremos, né? De forma alguma, a submissão é a chave. E a lição cita o pastor Alex de Melo Cardoso, que, comentando Tiago 5, nos lembra que a oração é a resposta para todas as situações. Na aflição, na alegria, na doença. A graça de Deus está disponível. Isso levanta uma questão que muitos se fazem, e a lição aborda: se Deus já sabe do que precisamos, por que orar? Ótima pergunta. E a resposta, segundo o bispo Abner Ferreira, é que a oração não serve para informar a Deus. Ele é onisciente. O Salmo 139 deixa isso claríssimo. Ele conhece nossos pensamentos antes mesmo de se formarem. Então, a oração é para nós. É o nosso ato de reconhecer a dependência. É a gente dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. É sobre intimidade e alinhamento do nosso coração ao dele. Entendi. Não é sobre transferir informação, é sobre cultivar relacionamento. E a partir daí o tópico faz uma conexão muito forte entre oração e batalha espiritual. Sim, usando o texto da armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, é muito interessante. Paulo lista todas as peças da armadura: capacete, couraça, escudo, e depois de tudo, ele conclui: orando em todo o tempo. E a lição traz uma citação de Russell Shedd, que é iluminadora. Ele diz que a oração não é mais uma peça da armadura. Não, a oração é o que nos mantém vestidos com a armadura. É a atmosfera, a energia que faz tudo funcionar. É através da oração constante que a armadura se torna eficaz. Puxa, que imagem forte! Então a oração é uma ação de vigilância contínua. Precisamente. É a nossa comunicação com o comando central na batalha contra as forças espirituais do mal. A nossa dependência da oração tem que ser total. E as aplicações práticas aqui são bem diretas, imagino. Sim. No nível pessoal, é orar com a convicção de que Deus nos ouve, entregando a Ele cada luta do dia. Em família, ensinar os filhos a confiar que o Pai Celestial conhece as necessidades deles e a apresentá-las com simplicidade. E na igreja, promover momentos de intercessão focados na batalha espiritual. Orar uns pelos outros, pela cidade, pela nação. Excelente! Isso nos conduz ao nosso terceiro e último tópico: oração e avivamento. Um tema que arde no coração de muita gente. A história da igreja nos mostra, de forma clara, que grandes avivamentos sempre foram precedidos por períodos de oração intensa. Exatamente. A lição cita exemplos bíblicos claros. Os discípulos no cenáculo antes do Pentecostes estavam unidos em oração. A igreja primitiva, em Atos, perseverava na oração. E o contrário também é verdade, né? A falta de oração leva ao esfriamento espiritual. Leva. A lição menciona a tristeza de Deus em Isaías e Ezequiel ao não encontrar intercessores em Israel. Era um sinal de indiferença, de um coração frio. E esse esfriamento se manifesta como? Na perda de interesse pelas disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra. Tudo começa a parecer um fardo. Tem uma citação do pastor Amador dos Santos que é muito direta. A causa de todo fracasso é a falta de oração em secreto. É uma afirmação forte, mas que aponta para a raiz do problema. A vida pública reflete a saúde da vida secreta com Deus. E sem essa vida de oração, o que sobra é uma religiosidade vazia de aparências. Sim, aquilo que Jesus condenou nos fariseus.
Honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. A oração é a arma contra isso. É nela que pedimos um coração sincero e uma mente transformada. A outra citação do pastor Amador é igualmente impactante. Satanás se ri de nosso zelo no serviço, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Uau! Isso coloca tudo em perspectiva. A verdadeira força não está no nosso ativismo ou conhecimento, mas na nossa conexão com o trono da graça. Então, como buscar esse avivamento? Ele vem pela perseverança na oração? É isso? É exatamente isso. A lição usa a parábola do juiz iníquo, lá de Lucas 18. A viúva insistente que não desiste. A lição é orar sempre e nunca desanimar. O avivamento é fruto de um clamor persistente, de dia e de noite. E nós podemos fazer isso com confiança, como o texto de Hebreus nos diz. Porque temos Jesus, nosso grande sumo sacerdote, intercedendo por nós. O caminho está aberto. Amém. E as aplicações aqui são um chamado à ação. Com certeza. Pessoalmente, é fazer uma autoavaliação sincera. Como está a minha vida de oração? Está fervorosa ou está fria? Como família, estabelecer um propósito de orar por um avivamento no lar e também na nossa igreja. E como igreja, organizar vigílias, cadeias de oração, com o objetivo claro de buscar um avivamento espiritual genuíno que transforme vidas. Que maravilha! Acho que conseguimos passar por todos os pontos essenciais da lição. Sim, foi uma conversa muito edificante. A oração é realmente o nosso fôlego espiritual. Para resumir, então, vimos que a oração é, antes de tudo, um relacionamento com o Pai. Não é um ritual, é uma conversa. Vimos que devemos ter plena convicção na sua eficácia, orando com fé e submissão à vontade soberana de Deus. E por fim, entendemos que a oração perseverante é o caminho para o avivamento pessoal, familiar e coletivo. E em tudo isso, não estamos sozinhos. Temos o auxílio do Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós. Os ouviram, sejam encorajados a perseverar na fé e a cultivar uma vida de oração cada vez mais profunda. Nosso Pai Celestial está sempre pronto para nos ouvir. Com certeza. E já deixamos o convite para a nossa próxima conversa. Na próxima semana, se Deus permitir, estudaremos a lição de número 7, Vencendo as Estratégias e Propostas do Inimigo. Um tema importantíssimo. Contamos com a companhia de todos. Queremos agora deixar uma palavra de bênção sobre a sua vida e agradecer por sua atenção e seu carinho. Que Deus abençoe ricamente sua casa, sua família e seu ministério. Amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. EBD Fiel, fiel à palavra.